Muito boa noite, bem-vindos, Bruchim Abaim, para um shiur que é magnificamente hoje top. A gente vive numa geração, meus queridos, que um dos ingredientes mais importantes para nos mantermos firmes e saudáveis e apostos, na verdade, para o que a vida tem a nos proporcionar de maravilhoso, é uma midá específica chamada emuná, confiança, fé em Hashem. Conforme está escrito no Navi, a gente tem 12 profetas que formam um livro só, chamado Treasar. Um dos profetas, chamado Havakuk, ele traz um pasuk, um pedacinho de um pasuk, na verdade, Tzadik be'emunato ihyeh. Um tzadik, ele vive, a base da sua vida é a emuná. Tzadik be'emunato ihyeh. Como assim? A base da vida não são as mitzvot, a Torá e outros inúmeros afazeres que a gente tem? Diz o Navi, Tzadik be'emunato ihyeh. A base é a emuná. O resto é muito importante, mas tem que ter uma base, um pilar. E a Gemara no Tratado de Makot conta pra gente algo muito curioso, que no final dos dias, sabe, o mundo passa por alguns estágios, e cada estágio tem a sua necessidade. Por exemplo, se a pessoa vai fazer um passeio de carro, por exemplo, ele passa por uma praia, ele vai ter que colocar no carro dele um certo tipo de pneu. Se ele vai por um rally, é outro tipo de carro, outro tipo de pneu. Então, conforme o local, o design do transporte também muda. Assim também, a gente passa por momentos na história do mundo, e Hashem conta pra gente, assim, via o Navi Havakuk, que, olha, neste momento que nós estamos agora, que é o chamado final, da época final da história do mundo, então, o pilar do mundo é Tzadik be'emunato ihyeh, que a gente precisa abordar e deixar mais forte o nosso conceito de emuná. Na verdade, o que a gente já sabe sobre emuná é muito importante, mas não tem necessidade nenhuma de eu falar aqui hoje. Eu queria falar de um derivado direto de emuná em Hashem, um pouco menos falado e que vai acrescentar algo master e maravilhoso para as nossas vidas, se Deus quiser. Algo mais específico e óbvio, bem prático, como a gente sempre tenta fazer nos nossos shurim. Eu explico melhor. No quarto perek, no quarto capítulo de Pirkei Avot, Ética dos Pais, está escrito o seguinte: Ben Azai Omer, disse Ben Azai, Averat le mitzvah, a gente tem que correr ao encontro de uma mitzvah, o boreach min ha-averá, e foge da averá. Então a pergunta é que, na verdade, devia estar escrito Boreach min haverá, não min ha-haverá, da haverá específica. A letra rei em hebraico é como se fosse em português do artigo ou a. Então foge daquela específica haverá. Mas Ben Azai está falando de alguma haverá específica? Então a Torá, porque a volta vem contar para a gente, pessoal, algo muito, muito master. Olha que interessante, que cada um de nós, assim explicam livros profundos e antigos, cada um de nós participou do que Adam Arishon fez na criação do mundo. Adam Arishon era um homem gigante, Adam e Havá. Eles fizeram um erro muito pequeno, mas precisa de um tikkun, de um conserto. E nós, muitas pessoas perguntam, mas o que eu tenho a ver com isso? Boa pergunta. Cada um de nós fazia parte do corpo de Adam Rishon, e cada um de nós tem um job, um trabalho diferente nesse mundo. Por quê? Porque cada um de nós, olhem que profundo, estava em uma parte diferente do corpo de Adam Rishon quando ele fez o erro de comer do fruto proibido, entre parênteses, era tudo menos maçã. Fecha o parênteses. Então, já que cada um estava num local diferente do corpo de Adam Rishon, cada um de nós tinha e tem um job diferente conforme a atitude que a gente fez e o proveito que a gente teve desse fruto proibido.
algo master só de aprender. E por isso que o Pasuk fala, Boreach minha haverá. Diz o Pasuk para a gente, Ben Azai disse, corre para as mitzvot e foge da haverá específica. Mas qual? Cada um de nós tem uma caída por uma haverá específica. Essa caída, essa vontade a mais que a gente tem por essa haverá específica, esse é o nosso tendão de Aquiles, é onde nós estávamos no pecado de Adam Arishon, e é para isso em específico que a gente veio para esse mundo consertar. Ou seja, olha que interessante, cada um de nós, a nível pessoal, tem algo a consertar, minha haverá, e cada um é diferente, por isso que Ben Azai disse, foge da haverá. Qual? Cada um de nós é o nosso tendão de Aquiles. Porém, isso é a nível pessoal, pessoa física. No nível pessoa jurídica, povo Yehudi, a nossa geração também tem um tendão de Aquiles. Veio o profeta Habacuque e disse, assim explica o Talmud no Tratado de Makot no finzinho, Tzadik be'emunato yichye. No fim dos dias, o challenge, o desafio, o impacto vai ser pelo nosso tendão de Aquiles daquele momento. Qual é o momento? Trabalhar a nossa emuná, a nossa fé, a nossa confiança no Ribono Shel Olam, Kadosh Baruch Hu. Sendo assim, pessoal, a gente deslancha por aqui vendo a importância desse tópico agora para os nossos dias e mais especificamente para agora. Iov, no Perek Rei, Pasuk Zain 5:7, diz para a gente o seguinte, um pedaço de um verso do Iov, Adam le'amal yulad. Nós fomos, o Adam, a pessoa, nós fomos criados le'amal, para nos esforçar. Ou seja, o esforço é um must quando se trata na nossa vida em Avodat Hashem. Adam le'amal yulad. Esse é o nosso propósito, trabalhar, se esforçar. Porém, o Midrash Rabbah, o Midrash, na verdade, comenta, ele explica ideias que a gente não vê na face do Pasuk, tem que olhar um pouco por trás, vem o Midrash e conta pra gente algo impactante. Ele dá um passo maravilhoso. Pessoal, olha o que o Midrash diz pra gente. Que tipo de amal a pessoa precisa fazer? Que tipo de esforço? Então, olhem o que o Midrash responde pra gente. Zahá le'amal Torah. Se a pessoa tiver o privilégio, o amal dele, o esforço dele vai ser baseado em Torá. Lo zahá. Se a pessoa não tiver o mérito, le'amal derech eretz, vai ter que se esforçar em coisas mundanas que também são importantes. Ou seja, o esforço é must, não tem como cair fora para viver. Agora, o que a gente pode escolher é onde dirigir esse amal, esse esforço. Na verdade, o que a Torá chama de vida é esforço. Quer dizer que não pode descansar? Claro que pode descansar e pode ter momentos de curtir também. Mas esforço tem que fazer parte da vida de qualquer um de nós. Porque é para isso que a gente veio para o mundo, Adam le'amal yulad. Qual tipo de esforço a gente pode dosar na balança conforme a gente escolhe? Se for para a Torá, ok? Se não for para a Torá, automaticamente vai ser para coisas do nosso dia a dia, para coisas, como a gente chamaria em português, mais mundanas. A Gemara no Tratado de Baba Batra, pessoal, olhem que curioso, eu acho que explica essa ideia, que traz ela mais próximo da gente. Na página 10a, o Talmud diz para a gente o seguinte, olhem que top, pessoal. Rabbi Yohanan teve um sonho uma vez, o grande Rabbi Yohanan do Talmud, e ele sonhou que naquele ano os seus sobrinhos iam perder 700 dinarim. Dinarim era a moeda da época, no próximo ano. Esse foi o sonho que ele teve. Então, Rabbi Yohanan, sem contar isso para os filhos, ele, de vez em quando, durante o ano, ia pedindo para os filhos ajudarem alguma instituição, algumas pessoas necessitadas e carentes, e ele ia arrecadando tzedakah, caridade desses sobrinhos. Chegou Yom Kippur, assim conta o Talmud, ele tinha arrecadado 683 dinarim. E lembrem, o sonho foi que os sobrinhos iam perder 700 dinarim. Chegou Erev Kippur, diz o Talmud, que bateu a Polícia Federal
na porta dos sobrinhos de Rabi Yohanan. E óbvio que o moço que vinha arrecadar impostos lá é assustador, que nem Polícia Federal hoje, longe de cada um de nós. E o que acontece, pessoal? Ele chega para os sobrinhos e fala, não se preocupem. Os sobrinhos falam assim, como assim não se preocupem? A gente não vai se preocupar agora com esses homens batendo na porta, quando a gente vai se preocupar? Ele fala, não se preocupem. Entra lá o homem do imposto, olha para eles, faz as contas e fala, olha, vocês me devem 17 dinarim. Uma soma pequena. E eles ficam felizes, pagam, salam aleikum, tchau. De repente eles correm para o tio deles, Rabi Yohanan, e falam, Rav, tio, como você sabia que era pouca coisa? Eles podiam cobrar da gente 800 dinarim, 700 dinarim. Uma soma fabulosa. No fim só cobraram 17. Rabi Yohanan, eu tive um sonho. Que vocês iam perder 700. Já que vocês decidiram, entre aspas, perder 700, 683 via tzedakah, faltava só 17. Eu sabia que o prejuízo não ia ser muito grande para perfazer os 700 que eu já tinha visto. Então perguntaram os sobrinhos para Rabi Yohanan na pergunta de $1 milhão. Tio, por que você não contou isso para a gente? Conta isso para a gente, te dava os 700 e ralas. Disse Rabi Yohanan, porque eu queria que vocês fizessem a mitzvah porque Hashem mandou, e não somente para não perder para o imposto do governo. Aqui termina o Talmud. Inclusive, esses 17 que eles perderam, diz o Ben Ish Chai, a palavra Tov, bom, Tet, Vav e Bet, se a gente somar os números do valor numérico dessa palavra, dá Tet vale 9, Vav vale 6 e Bet vale 2, dá exatamente 17. É o que sobrou para eles, faltou era Tov, era bom, era pouca coisa. Ou seja, essa Gemara exemplifica o que o Midrash contou para a gente. Adam le'amal yulad, a gente vai ter que trabalhar, arregaçar as mangas nesse mundo. Diz o Midrash, our choice, nossa escolha, se vai ser um esforço de coisas mundanas ou de Torá. Melhor exemplo do que a gente trouxe não existe, eu acho. Inclusive para gastos monetários, diz o Talmud para a gente, Habib vai gastar X, assim Hashem decreta para a gente, não só quanto a gente vai ganhar de um ano para o outro, isso todo mundo conhece, também quanto a gente vai gastar, novidade para a gente também está decretado. Como a gente vai gastar, our choice, a gente decide. Se a gente usar isso com mitzvot, com tzedakah, então os gastos para coisas desagradáveis diminuem. O total, no caso lá, era 700. Deu 683, só faltou 17. Uma vez, o Stipler, Rav Yaakov Kanievski, explicou o passuco no Teilim da seguinte forma. David HaMelech disse o seguinte, Hashrei HaGever asher tisrenu ya, sortuda é a pessoa que tem tropeços na vida, desconfortos na vida, que Hashem dá alguns desafios e chateações para a pessoa na vida, o mitoratecha telaminedeno, e ele vai lá e estuda a Torá. Então perguntou o Stipler qual a relação da pessoa que tem desconforto com aquela pessoa que estuda a Torá. O passuco começa falando, sortudo é o homem que tem desconfortos, que Hashem não esqueceu dele. Hashem gosta da gente, ele dá um call para a gente de vez em quando. E o passuco finaliza e ele estuda a Torá. Habibi, qual a relação do começo do passuco com o fim? Disse o Stipler, desconfortos também são designados para ter durante o ano da pessoa. Agora, esses desconfortos, pessoal, Link Power, a gente escolhe como ter eles. Uma pessoa que senta, estuda a Gemara dele, pessoal, olhem que gigante, olhem que passo adiante nesse mesmo conceito. E quando a pessoa estuda a Gemara dele, ou estuda a Mishnah dele, ou o Shur de que ele vai, ele quebra a cabeça para entender o assunto de Torá, essa pessoa teve um esforço, teve algum tipo de desconforto, vamos dizer assim. Já que esse esforço veio para a Torá, ele é poupado de ter esse mesmo esforço do outro lado, porque uma quantidade de esforço já foi alocada para cada pessoa de Rosh Hashanah até Rosh Hashanah. Quanto desgaste, esforço, desconforto a gente vai ter durante o ano. Então diz o Pasuk, Ashrei HaGever asher tisrenu ya, sortudo é o homem, agora a gente entende, sortudo é o homem que tem desconforto,
Sim, porque o passuco termina o Itoratecha telamdeno. Se ele usar esse desconforto para a Torá, ele será poupado, ela será poupada do quê? De ter um desconforto em outras coisas. Essa é a relação do começo do passuco ao fim. Ou seja, a gente entendeu até agora, pessoal, que Hashem coordena tudo. A gente tem as rédeas de decidir monetariamente aonde gastar, como a gente mencionou, no exemplo de Rabi Yohanan na Gemara. A gente tem as regras de decidir amal, aonde colocar o nosso amal, o nosso esforço, como disse o Midrash, na Torá ou em coisas mundanas. E por final, a gente está vendo agora, mesmo em desconfortos, a pessoa pode ter o esforço dele alocado para Torá e mitzvot, ou uma pessoa cuida de algum projeto, e às vezes dá problema, ele tem que ir atrás, fazer papelada, ajudar. Esse desconforto, fala, puxa vida, que dificuldade. Habibi, essa dificuldade se tornou a nossa eternidade da pessoa que estava envolvida nisso, e a pessoa automaticamente, olhem que bomba, ela é isenta de uma outra dificuldade que ela teria que ter e não vai ter, porque já gastou aqui. Ou seja, quando a pessoa vai fazer uma mitzvah e demora para ela comprar o lulav, ou o que for, a mitzvah que for, para ir na loja, cozinhar, cuidar do kasher, ou ir no mikve, ou o que for. E a pessoa tem esses desconfortos, vamos chamar assim, esforços no meio da mitzvah, isso poupa a pessoa de precisar parar amanhã no mecânico para consertar o carro dele. Isso poupa a pessoa de ter que se ajustar com o contador por algum problema que possa ter dado. Quando a gente vai ajudar alguém e a gente acaba gastando mais tempo do que a gente imaginava, esse tempo a gente fala, oxa, foi um maior rolê, no português, claro, ajudar a pessoa. Puxa vida, fui fazer uma mitzvah e ainda deu muito trabalho. A Hashem está falando, Habib, aproveita, porque esse trabalho se ia ter de qualquer jeito. Eu te poupei de ir no mecânico, te poupei de ter que ligar para o companheiro de telefone ficar 1h30 na linha, te poupei para outras coisas desagradáveis via esse esforço que foi usado para uma mitzvah. Quer dizer, o desconforto vai acontecer. Aonde a gente aloca ele? Decidiu fazer a mitzvah, bomba. O mérito fica para sempre. Vou contar para vocês uma história. Isso faz parte da nossa emuná, saber aonde a gente aloca nossas forças, nosso dinheiro, nossos esforços. Vou contar para vocês uma história. Shmuel, mais conhecido como Shmuel, história verdadeira, ele cada vez que ele abria a Gemara dele falando em esforço, o mundo se fechava. Esse menino tinha uma cabeça de verdade fechada, difícil. Lembrem, essa história se passa em Bnei Brak, um bairro bastante religioso em Israel, e a palavra estudo de Torá fala muito alto, em especial nesse ambiente. Esse menino ficou confuso, os amigos dele tentavam ajudar ele muitas vezes e ele não conseguia captar a Torá. O Rav dele, por sua vez, sentou para estudar com ele e de verdade via que a Torá não entrava na cabeça desse menino. Nada, difícil. Esse menino agora estava com 16 anos de idade, história verdadeira. Ele, uma vez, teve o sonho de ser uma pessoa grande no mundo de Torá e cada vez esse sonho se tornava melhor. Conforme o tempo ia passando, com 16, 17 anos de idade, a vida dele está ficando muito difícil. Ele via todo mundo crescendo, menos ele. Ele foi para o Rav dele, o nome do Rav dele talvez não é conhecido, mas faço questão de falar, Rav Yosef Bittersfeld, chegou para ele e falou, Rav, eu preciso conversar com o senhor. E disse Shmuli para o Rav dele o seguinte, olha, meus amigos estão crescendo, se desenvolvendo, eu já tentei, eu não consigo mais assim. A minha dor de não conseguir crescer no estudo de Torá, ela é tão grande para mim que eu não consigo mais viver assim. As clear as it is. Mais claro que isso, impossível. O Rav olhou, entendeu a sinceridade do aluno dele, falou, olha, eu quero que você venha comigo, a gente já está em Bnei Brak, para o homem da nossa geração. No caso, no momento, era Rav Yaakov Kanievsky, mais conhecido como Steiper. Bnei Brak mesmo, foi para lá, e chega
e conta a história dele. O Stipler olha para esse adolescente e fala para ele o seguinte, eu vou ler para vocês o que o Stipler falou para ele. O Stipler falou o seguinte, escuta, eu quero que você saiba algo, dizendo Stipler para esse adolescente já com quase que 18 anos, Shmulik. Eu nunca uso a expressão que eu vou falar neste momento agora para você. Disse ele o seguinte, Stipler, eu prometo com uma shevuá da Torá, um juramento em nome da Torá, que quando você tem dificuldade e senta a estudar a sua Gemara, o seu pedaço do Talmud, Hashem diz o seguinte para o seu Bedin, para a sua corte celestial, dizendo Stipler para esse menino, pessoal, o Stipler é um homem que media suas palavras. Nesse momento, tirem da minha frente o estudo do Stipler, dizendo Stipler para esse menino. Hashem fala para a corte celestial. E continuou o Stipler dizendo, tirem o estudo do venerado Rosh Yeshiva de Ponovitz, Rav Shach, Rav Menachem Shach. Tirem o estudo do Rav de Brisk da minha frente, porque eu quero escutar o estudo desse menino Shmulik, que apesar da sua dificuldade, não abre mão de estudar. Terminou o Stipler, e Shmulik deu um sorriso, mas falou, olha, looks like, me parece que o Stipler me entendeu, mas ele quer me convencer. E eu não tenho certeza que isso é verdade, que Hashem fala que ele não quer escutar o estudo no momento do Rav Shach, do Rav de Brisk, do próprio Stipler para escutar o meu estudo. O Stipler viu que ainda não tinha convencido esse jovem e ele fala para ele o seguinte, sabe de onde eu sei o que eu estou te falando? E o jovem fala, não, Rav, e eu queria muito saber. Disse o Stipler porque o Midrash conta para gente, no livro de Vaikra, que os kelim, os utensílios que Hashem usa, diferente de um rei normal que usa coisas maravilhosas, são kelim shevurim, utensílios mais frágeis, menos maravilhosos. Shmuel falou, sou eu! Disse o Stipler, é isso mesmo. Por isso que eu falei que quando Hashem escuta você, apesar da sua dificuldade, batendo a cabeça na Gemara com afinco, Hashem fala, tira tudo da minha frente, eu quero escutar o estudo desse jovem. Disse o Shmulik para o Stipler, Rav, agora sim eu sei quanto vale a minha Torá para Hashem. E o que isso tem a ver com emuná, pessoal? Aqui entra a nossa emuná. Quando alguém beija a mezuzá, minhag tov, está escrito no Shulchan Aruch, um bom costume, e continue fazendo isso. Mas isso não mostra a emuná de cada um de nós em Hashem. Emuná de verdade, o must, que o Navi Habacuc falou que na nossa geração vai ser o pilar e é o que vai separar o bom dos menos bons, é o seguinte, qual que é a nossa reação no momento de dificuldade? A reação do menino é falar, não aguento mais, ele foi sincero, mas foi perguntar para o Stipler. Qual que é a nossa reação no momento de dificuldade? Essa reação define quanta emuná nós temos ou deixamos de ter. Olhem que power, pessoal. Eu quero explicar para vocês através de uma história que eu acho que ilustra bastante quando a gente tem algum momento de dificuldade e adversidade, como nós reagimos. Neste momento a gente vê como é a nossa emuná em Hashem. A história, eu escutei em nome do Rav Yosef Mugrabi, contou essa história. Havia um jovem numa yeshiva em Rechassim, em Israel, ele estava com dor de cabeça. Ele foi no médico, o médico falou, olha, do que eu estou vendo, está tudo ok. Depois ele falou, mas é bom você procurar um oftalmologista, às vezes o grau dos óculos está equivocado. Ele foi no oculista, o oftalmologista falou, seus óculos estão maravilhosos, não mudou nada no seu grau. O menino acabou indo para um neurologista. O neurologista fez os exames e não achou nada.
Até que esse jovem falou, olha, eu estou na Yeshiva, eu quero estudar, mas eu não consigo, estou com muita dor de cabeça. Fui no médico, segundo médico, terceiro médico e nada se resolve. Até que esse jovem, antes de procurar um outro médico, depois de ter feito todo o que precisava fazer, o que Hashem espera que a gente faça, que ninguém precise, ele falou o seguinte, ó, puxa vida, eu fiz todo o meu esforço, mas eu esqueci de Hashem, disse esse Bahur, esse jovem. Um minuto. Eu nunca perguntei para mim mesmo, nem para Hashem, o que ele espera de mim, por que eu estou com essa dor de cabeça. Esse menino entra no quarto de uma yeshiva, fecha a porta, pessoal, nem que power. Fala o seguinte, Hashem, eu quero estudar, o meu desejo é estudar. Eu fiz o que você me pediu, Hashem, quando alguém tem alguma dor de cabeça, procurar o doutor. E ainda não achou, em vez de eu continuar minha busca, Hashem, eu não vou sair dessa sala até que você me fale a resposta de por que eu estou com dor de cabeça. O pessoal virou para Hashem. Olhem em Emuná, quando a gente tem uma dificuldade, a gente tenta falar com um, fala com o outro, tem uma conexão, um minuto. Coloca Hashem no jogo. É aí que a gente vê quanto nível de Emuná cada um de nós tem. Esse jovem fala para Hashem, eu não saio daqui até que você, Hashem, não me conte o que eu tenho. Ele começa a pensar no dia a dia, na semana dele, no mês dele, conta que deu até uma brisada no português, claro. E de repente ele olha para prateleiras de livro na Yeshiva, ele vê que tinha um livro um pouco mais para fora. Ele levanta, pega esse livro, e esse livro se chama, meus queridos, Anachat Tefilin Keilchata, um livro conhecido. Como se coloca o Tefilin de forma correta. Ele pega o livro e fala, uau, é isso. Eu preciso olhar o meu tefilin. Faz anos que eu não vejo ele. E a Allahá é que a gente tem que olhar o nosso par de tefilin 2 vezes a cada 7 anos, ou seja, mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos no máximo cada vez. E faz tempo que eu não olho. Ele pega o tefilin dele e ele manda para o sofer olhar. Ele fala, eu quero estudar, eu coloco o tefilin todo dia, mas se meu tefilin não tiver kasher, eu não estou colocando o tefilin. O sofer fala para ele, olha, eu tenho uma demanda grande, vai me demorar 2 meses para olhar o seu tefilin. Mas eu vou pegar o seu tefilin, colocar ele na fila, e eu te empresto o tefilin para você poder usar até que o seu fique pronto. E esse menino próprio conta, pessoal, que ele começou a colocar o tefilin emprestado, não mais o dele, porque o dele foi para verificação, a dor de cabeça dele parou. 2 meses depois, o sofer devolve o tefilin dele e fala, olha, verifiquei, o tefilin da cabeça estava com defeito, ele estava inválido, sorte que você me mandou ele para verificar, nós vamos ter que trocar os papeizinhos que estão contidos, as parashot, que ficam dentro do tefilin da cabeça. Olhem que power, pessoal. Ele foi de doutor em doutor. Mas em um momento ele falou assim, mas um minuto, quem me mandou a dor? O que ele quer de mim? Hashem, para um segundo e pensa em momento de alegria, não de dor. Mas mesmo quando a gente tem algum desconforto, o pessoal fala, Hashem, o que você quer de mim? Coloca Hashem na jogada. Nos momentos de dificuldade, a nossa reação mostra quanta emuná temos ou deixamos de ter. Isso é emuná, pessoal. É encontrar Hashem nas coisas mundanas da nossa vida. Pessoal, quando a gente fala de emuná, a pessoa foi num sium de Masechet, de um tratado, maravilha. A pessoa foi em Yom Kippur na sinagoga, maravilha. Doaram um Sefer Torah, muito legal, maravilhoso. Mais um minuto, não é aí que a gente vê emuná da pessoa. Emuná da pessoa é nas atitudes do dia a dia, como a gente reage, como a gente se relaciona com elas. A nossa geração depende do quê? Uma coisa, disse o Navi, só o Navi para contar esse nome de Hashem, da nossa emuná. Esse é o nosso desafio da nossa geração específica, como pessoa jurídica, como a gente mencionou no começo do shiur. A gente sim precisa fazer o nosso esforço, certeza, mas lembre, quando a gente dirige o nosso esforço para a Torá e às vezes dá errado, parece que deu errado, lembre Hashem falando, estou te poupando de esforços desconfortáveis em outros lugares da vida da pessoa. Foi Hashem que mandou isso. É aí que a gente vê a emuná da pessoa.
Foi dirigido diretamente por ele, maiúsculo. Mais ainda, na nossa geração, meus queridos, é importante lembrar algo. Rav Wolbe faleceu faz 20 anos atrás. E ele falou, obviamente, que antes de falecer, então a gente está falando de 30 anos atrás, que os jovens da nossa geração, disse ele, há 30 anos de hoje, são feitos de papel. Papel. Frágeis. Isso há 30 anos atrás. Hoje, nem papel a gente não pode falar, porque nós somos muito frágeis. Papel como se fala em árabe, é groisezach, é grande coisa. Agora, há 30 anos atrás a gente era feito de papel. Hoje em dia a gente está muito mais frágil do que a gente sempre foi, pessoal. E aí a gente se quebra por muita coisa. Que essa é a nossa geração. Sabem que, olhem que incrível para a gente ter a diferença da nossa geração para uma geração atrás. Eu estava lendo um pouquinho sobre Alepo, Halab, e em Halab, acreditem se quiser, ainda não tinham calçados, tênis. A gente sabe que em Tisha B'Av e Yom Kippur não pode usar calçados de couro. Então o que a gente faz hoje em dia? Coloca um calçado que não é de couro, mas naquela época não tinha isso. O que as pessoas faziam para ir para a sinagoga? Ou embrulhavam um pé num pano, ou iam descalças para a sinagoga. Pessoal, imaginem falar isso para alguém hoje em dia. Você vai falar que é impossível. É o que Rav Wolbe falou. Nós, há 30 anos atrás, os jovens eram de papel. Hoje, a gente é mais frágil do que papel. Nós somos frágeis. Quando a gente tem uma adversidade, é mais fácil da gente se quebrar. Por isso que o Navi Habacuc falou, Habibi, especialmente nessa geração, please, remind yourself, lembra, Tzadik be'emunato yichye. O que vai separar uma pessoa firme da que não está firme é uma midá específica, a característica de confiar, de ter emuná em Hashem, entender no que a gente está falando agora que tudo vem de Akadosh Baruch Hu. Essas dores que Hashem manda têm um propósito. E quando a pessoa investe o esforço dele em Torá, o dinheiro dele em Torá, a empolgação dele em Torá, isso tudo é poupado do outro lado para que não seja gasto na fila do avião, de perder o voo, de 1 milhão de coisas desconfortáveis que não aconteça com nenhum de nós. Eu procurei um pouco na ciência, eu vi que tem algo muito curioso. Tem um pássaro, olhem que curioso, que vive nas copas das árvores. E existe uma cobra que ela mora perto desse pássaro. Essa cobra se esconde embaixo dos galhos, onde esse pássaro mora, e de repente a cobra estica a cabeça no momento, faz um teatro, e esse pássaro se paralisa ante aquela situação de medo com a cobra encarando ele. Em vez do pássaro fugir, ele se paralisa. Acaba virando um presente na mão da cobra e a cobra acaba se alimentando com aquele pássaro. Talvez é isso que o Pasuk em Yov conta pra gente. Que pachati, disse Yov, eu fiquei com medo. Ve'atani, ve'asher yagorti yavou li. E o que eu temia aconteceu comigo. Eu sei que no mundo tem alguns que falam que se a gente teme algo, acontece, porque não fica zen, não fica zoom, não fica zon. Tudo isso são teorias maravilhosas, fofas e Hello Kitty, mas quando está escrito no Tanakh não é uma teoria, é uma realidade, igual a lei da gravidade é uma lei, quando tem algo escrito na Torá ou no Tanakh, é assim, essa é a realidade. Disse Yov que pachati, quando a gente tem medo de coisas, ve'atani, e eu fiquei com medo disso. Ve'asher yagorti, tudo que eu tive medo, yavou li, chegou a acontecer comigo. O que eu receava que acontecesse comigo acabou acontecendo. Quando a gente fica com medo, igual o pássaro fica na frente da cobra, que a gente mencionou,
a gente fica paralisado e vira uma presa fácil. Quando a gente tem uma adversidade nas nossas vidas, tem um ingrediente que a gente não pode esquecer. Coloca Hashem na jogada. Eu vou repetir. Coloca Hashem na jogada. Como? Conversa. Hashem, eu estou em apuros, me ajuda. Porque se a gente confia de verdade em Hashem, a gente pode até contactar o homem do banco que a gente conhece, o homem do despachante que a gente conhece, aquele amigo, aquela amiga, aquele colega, aquela colega para quebrar um galho da gente na faculdade, no trabalho, em casa. Mas um minuto, junto com ele, ou antes pelo menos, fala Hashem, eu estou trazendo você para essa minha adversidade, eu conto que você me ajude. Verbaliza isso para Hashem, porque mostra que a gente confia nele. Aqui a gente vê emuná. Porque quando a gente não tem emuná, a gente fica igual o pássaro na boca da cobra. O jogo está ganho por WO. Quando a gente traz Hashem para a jogada, com todo respeito, Hashem é o camisa 10, está muito mais fácil. Ah, mas é fofo? Não foi Yov que falou para a gente. Está escrito no Tanakh, pessoal. O que eu tive medo me aconteceu. Agora, se eu estou preocupado, eu trago Hashem, eu transformo minha preocupação em algo produtivo e não em medo. Preocupado eu posso ficar, parte do ser humano, a gente tem sentimentos. A gente tem que transformar isso em algo crescimento, traz Hashem para a jogada, conversa com Hashem. Às vezes a gente faz Teilim, mas nem lembra que o Teilim é para aproximar Hashem da gente. Eu gostaria de terminar, já que a gente está falando em Emuná, talvez de um jeito que a gente talvez não tenha pensado tanto assim, por isso que a gente traz um shiur hoje, se Deus quiser, com a ajuda de Hashem sempre, é o seguinte. Queria terminar com um conceito e um episódio Mega Power, para finalizar com chave de ouro. Está falando sobre adversidade, sobre dificuldades. Pode ser dificuldades na nossa vida pessoal, pode ser como um povo, porque a gente faz parte de um povo e às vezes quando a gente escuta sobre o outro incomoda a gente. Essa é uma coisa triste, mas maravilhosa. Os fatos tristes são tristes, mas maravilhoso que a gente faz parte de um povo. Quando acontece alguma coisa com alguém em Israel, Estados Unidos, Nova York, Japão, um outro dia a gente fica incomodado demais. Dificuldades a gente tem. Dificuldades Hashem mandou para a gente, faz parte. Não é aleatório, Hashem que mandou. Óbvio quando a gente age de forma responsável. Isso é importante, isso faz parte da emuná. Uma vez, em Israel, teve um casamento e de repente as pessoas estavam tentando se empolgar, mas não se empolgavam. Alguém perguntou o que aconteceu. Eu falei, olha, teve um problema com a banda não veio. A gente está cantando, colocou um gravadorzinho lá, uma caixa de som, mas casamento sem música, até na Lahá, saibam vocês, está escrito que tem que ter música num casamento para alegrar o noivo e a noiva, que é o propósito do casamento. Então, sem música, a banda não veio, o casamento está indo naquelas, não está para ir. Aí, a pessoa que estava presente falou, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu escutei uma vez em nome do Hafetz Chaim, que igual o casamento não funciona sem música, depois de 120 anos bem vividos, cada um de nós, Hashem vai se sentar e falar, olha, Habib, deixa eu ver o que você fez na sua vida, porque a gente tem que prestar contas para Hashem. Hashem deu a coisa mais maravilhosa do mundo para a gente, que é a nossa vida, e Ele espera que a gente faça cada dia algo espetacular com ela. E se a gente errou um dia, o dia seguinte está aí para a gente consertar. Mas Hashem espera que a gente faça coisas maravilhosas na nossa vida, conforme o enfoque da Torá, obviamente. Então, quando a pessoa chega lá em cima, a pessoa, na verdade, igual que um casamento sem música não funciona, o Hafetz Chaim disse o seguinte, que o julgamento da pessoa, sem colocar na balança as dificuldades, as adversidades que cada um de nós teve em nossas vidas, é quase impossível a gente passar no vestibular lá de cima. A pessoa vai sendo julgada e tem mitzvot de um lado, averá do outro. Pessoal, o que faz a balança mudar para o lado positivo, disse o Hafetz Chaim, eu só estou repetindo, são os Isurim, as dificuldades, as adversidades que a gente tem na nossa frente. Porque as adversidades, eu sei que ninguém gosta, mas para a gente crescer, a gente tem que lembrar que quem manda isso para a gente é Hashem.
o semáforo fechou e eu fiquei para trás, não foi porque o homem da frente estava usando o celular e ficou brisando. Também. Mas isso é ok, isso é qualquer Zé Mané percebe isso. Um Yehudi que tem emuná, e é aqui que a gente vê se a pessoa tem emuná, mesmo nesses momentos, Hashem quis que eu ficasse para trás, porque eu não fiz nada de errado, eu fui responsável, ele que ficou usando o celular, ou ela. Então o que acontece eu fiquei para trás porque Hashem quis. Pessoal, olhem que diferença de vida. A gente traz Hashem para o nosso carro, traz Hashem para o nosso trabalho, traz Hashem para a fila do avião. A gente entra lá com 24 quilos e só pode 23. A gente já fica olhando para aquela moça do guichê do aeroporto, qual que eu vou pegar? Falam que as moças são mais gentis, não, os moços são mais gentis. A gente entra lá, se deixou passar, não deixou passar, óbvio que a gente precisa agradecer a pessoa. Mas quem está na verdade falando para a gente sim ou não? Hashem. Pessoal, a gente está levando Hashem com a gente para o aeroporto. É outra vida. Porque os Isurim, disse o Hafetz Haim, são que poupam a pessoa lá em cima de não cair no lado errado e ser meritoso. Sem eles, na balança, muito difícil a pessoa chegar no naipe alto. Para chegar no naipe alto, o que muda o pêndulo para o lado positivo na balança de mitzvot, lá em cima, depois de 120 anos bem vividos, são as adversidades que a gente passou e como a gente reagiu a elas. Eu termino com vocês, pessoal, com um homem que a gente tem que ler a biografia dele alguma vez na vida. O Rebbe de Tzantz. Eu sempre falo para vocês de biografias, mas esse homem, Rav Yekutiel Yehuda Halberstam, o mais conhecido como Rebbe de Tzantz, ele, chamado também como Shef HaChaim, ele foi falecido em 1994, recente a nós. Ele tem uma carta que ele escreveu no fim da vida dele, eu faço questão de ler para vocês. Algum pedaço curto, óbvio que a carta é muito longa. Ele conta o seguinte: queimaram a minha esposa e meus 11 filhos na minha frente na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, tentem imaginar isso, longe de qualquer um de nós. Ele viu isso, e depois de tudo que ele passou na Segunda Guerra Mundial, ele foi para Israel. Ele conta na carta dele, a gente sabe que essa história dele, mas ele escreve na carta dele: eu tive o privilégio, disse ele, pessoal, olha o enfoque de vida desse homem, de casar de novo, de ter filhos, de ter uma família. E esse homem fez alguns kolelim diferentes de estudos do Shas, do Talmud. Esse homem plantou inúmeras pessoas, centenas de pessoas, o estudo amor ou o estudo de Torá. Esse homem foi o chefe do Mifal HaShas, uma organização de propagar o estudo do Talmud. Esse homem fundou um hospital em Netanya, chamado Bet Cholim, Laniado, é o nome do hospital que tem em Netanya até hoje. Esse homem tem em Netanya uma cidade inteira de Hassidim que ele trouxe para a Hassidut dele, de Tzantz. E ele fala para si mesmo nessa carta, nos dias de velhice dele: eu não sei porque Hashem me deu o mérito de fazer essas mitzvot, casar de novo, ter filhos, ajudar tanto a Torá de Israel, ter uma cidade inteira em Israel que floresce Torá e mitzvot, ajudar com um hospital. Disse o Rebbe de Tzantz: será que eu tenho mérito para ter feito essas mitzvot? Pessoal, olhem o approach desse homem. Pensei muito e eu achei um mérito, disse o Rebbe de Tzantz, que acho que é por isso que eu cheguei onde eu cheguei hoje. Nesse show de propagar a Torá, de criar uma cidade com Torá e mitzvot acesa 24 horas por dia. Qual? Diz o Rebbe de Tzantz, Rav Yekutel Yehuda Halberstam, Zichron Libracha: eu nunca me magoei ou reclamei para Hashem por nenhuma injustiça que eu possa ter achado que passou na minha vida, mesmo no meu coração. Disse o Rebbe de Tzantz, e eu faço questão de ler em hebraico: Miamai lobati betrunia kalpemala afilu belibi. Eu na minha vida nunca quis
puxar as contas com Hashem, no português claro, de por que eu passei por tudo que eu passei na Segunda Guerra, mesmo no meu coração. Porque se Hashem mandou e veio de Hashem, pode ser que é difícil, mas foi Hashem que mandou. E tem outro approach. E eu acho, disse o Rebbe de Tzantz, que é nesse único mérito, não do hospital, não da Torá que eu propaguei, a razão que eu consegui reconstruir uma família, viver de novo, é porque eu nunca reclamei da minha situação. Pessoal, tzadik be'emunato ichye, que a gente possa viver com emuná e sair daqui ainda muito melhor do que a gente já entrou.